É, Bom, a nossa palestra de hoje versa sobre reclamações e queixas. Na realidade, essa inspiração me veio já desde o ano passado e eu tive algumas dificuldades, né? Eu tinha minhas dúvidas quanto ao que deveria falar e busquei algumas reflexões e queria lembrar para vocês, né, por que das minhas dúvidas. Porque o nosso intuito nas palestras é falar de uma forma bastante sistemática sobre o amor, como Jesus tanto nos ensinou. O amor maior, o amor pela humanidade. E falar isso não uma vez, nem duas, nem 10 vezes, mas 70 vezes 7, como um bom mestre nos orientou, né? Quanto mais falarmos, mais nós mesmos vamos entender aquilo que ele quis nos dizer. E assim, se eu pretendia falar sobre amor, como a espiritualidade me inspirou, o que eu vou fazer se eu vou falar sobre lamúrias, que leva, sem dúvida, a desamor, né? Seria um contrassenso. Essa era a minha dúvida, né? Mas a espiritualidade vem sempre em socorro da gente, né? E aí, esclarecendo, vejam só, o que é realmente o desamor, né? Será que realmente eu falar sobre isso seria o falar em desamor e não sobre amor? E aí veio o lembrete, que eu já coloquei em outras palestras, né? Que na realidade nós temos desde Abraão até Jesus e na atualidade mesmo, né? Nós temos o afastamento de Deus da própria humanidade. Por quê? Em cada fase dessa, depois das conquistas trazidas ou oferecidas por Deus, a humanidade acaba se afastando, virando inclusive idólatra, né? Abandonando realmente as premissas que ele colocou, os desígnios do bom Deus, né? Certo? Gerando o quê? Gerando então o desamor, né? Então, aí a ênfase dada pela espiritualidade, você tem que falar porque você tem que alertar realmente as pessoas sobre esses pontos, né? Então, amar os bons amigos não é somente você estar lisonjeando o próximo, afagando o ego dele, dando a palmadinha nas costas. Não, muito pelo contrário, né? Amar é fazer com que cada um faça a sua reflexão. O que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu de estar aqui nessa jornada, nessa caminhada, né? Então, eu mesmo pergunto, né, a cada um, quem efetivamente nós somos? Nós somos espíritos criados pelo bom Deus e que nos deu a condição de evolução. Ali entrou uma letra, né, mexe, ela mudou a letra aqui, né? Não é involução, espíritos em evolução, certo? Muito bem. Tá? Então, e o que nós viemos fazer? Nós viemos aqui para estudar, para aprender, e mais do que isso, né? Para experimentar, pôr em prática aquilo que a gente conseguiu assimilar, fazer uso disso, né? Para que você possa efetivamente estar dando um passo a mais na sua evolução, no seu crescimento espiritual, um degrau a mais para a espiritualidade maior, né? Então, mais enfocando então já o tema, né? A primeira pergunta: reclamar resolve alguma coisa? Vai trazer algum benefício para a gente? Quais as expectativas que o homem tem então sobre a Terra? O que ele está fazendo aqui, né? Ele está numa jornada, certo? Para aprender, não foi o que a gente falou? Aprender e pôr em prática aquilo então que está aprendendo, né?
Então, se nós estamos falando sobre lamúrias, sobre reclamações, né? O que leva realmente a fazer essas reclamações? Se a gente analisar o nosso dia a dia, ou os últimos anos até dessa última jornada, a jornada presente, né? Nós vamos ver que nós mesmos fazemos essas reclamações do dia a dia, né? Um negócio mal feito, certo? Uma decepção que teve, amorosa inclusive, né? Mas que você reclama, certo? E muitas vezes até contra o próprio Deus, né? Por que eu, né? Por que não pode dar certo na minha vida, né? Certo? Mas isso é porque nosso instinto realmente agressivo contra tudo que a gente está enfrentando nessa sociedade que a gente vive, né? Sempre encontra então motivos para se apresentar insatisfeito com a vida. E muitas vezes o que é pior, né? Se reclama contra Deus, né? Dizendo, poxa, por quê? Por que só eu? E não é, né? Nós estamos o quê? Num planeta de expiação e provas. Se nós temos uma dificuldade, nós temos que batalhar. Vou falar isso diversas vezes na palestra, né? Devemos batalhar para conseguir as melhores soluções, certo? Buscar realmente a nossa própria redenção, aceitar a oportunidade que está sendo dada, essa dificuldade, né? Não problema, né? Isso eu costumo dizer, até como profissional, né? Problemas não existem, existem dificuldades, você tem que buscar a melhor solução. Então, em vez de reclamar, né? E se mostrar insatisfeito, inclusive para aqueles que te cercam, certo? Seja alegre, certo? E busque uma solução efetiva. Vou citar alguns pontos aqui para afirmar bem isso, né? O que acontece? Se nós temos saúde, certo? Negligenciamos. E aí vem a doença e começamos a reclamar, certo? Se nós temos um trabalho, tratamos às vezes mal o funcionário, certo? Você joga até contra a própria empresa. Eu vi muito isso na minha trajetória profissional, né? Certo? Mas aí o que acontece? Você acaba perdendo o emprego, certo? E no desemprego você blasfema outra vez, né? Por quê? Certo? Eu sempre fiz tudo certo. Será que fez mesmo? Certo? Se você tinha uma dificuldade com o chefe, procurasse resolvê-lo. Se tivesse um funcionário que não era adequado, procurasse resolvê-lo, conversar, ajudá-lo até, certo? Mas não, né? Certo? Na alegria e tristeza a mesma coisa, né? Certo? Você está alegre, você esquece de tudo, né? Esquece dos amigos, esquece dos parentes, dos filhos, da esposa, certo? Do esposo, certo? E curte a sua, certo? Se tornando às vezes até mal visto pelos aqueles que te cercam, né? Mas tem um afastamento, de uma forma ou de outra, aquela própria sociedade te exclui e você começa a entrar na tristeza, né? Calor e frio também é típico, né? Quem é que não fala, poxa, está muito quente, né? Será que não vai acabar esse calor? Certo? Aí se está muito frio, a mesma coisa. A gente se esquece que a natureza é assim, ela precisa disso, a terra precisa disso. O frio é benéfico para a terra. Nós precisamos que tenha um frio para que a terra seja depurada, certo? Os micro-organismos sejam eliminados, perniciosos, né? Possam ser eliminados. E aí sim, com a vinda da primavera, você tem uma florada exuberante que vai te trazer alegria, certo? E, claro, o calor para você ter a frutificação e o próprio alimento que a gente tanto precisa. Então, ponderar um pouquinho as nossas reclamações, né? Então, tudo que acontece no nosso dia a dia, nós achamos como pretexto para a gente se queixar da vida, reclamar de tudo, certo? A gente tem que parar um pouquinho e refletir, né? Por que a gente reclama tanto, né? E o que mais a gente vê na atualidade é isso, né? Reclamações. Tudo é pretexto para reclamar. Mas e as soluções, né? Certo? A gente não vê, certo?
E você tem a oportunidade que Deus te deu, você tem uma dificuldade, busca a solução, certo? Se não for para você, para o seu próximo, certo? É uma oportunidade que você está recebendo. Inclusive ontem eu vi uma reportagem de um rapaz em torno dos 25 anos, né? Que ele falava exatamente isso. Falei, poxa, tem uma dificuldade e o pessoal fica chorando, palavras dele, né? Certo? Eu saía para resolver o problema. E o que ele fez, né? Ele tinha um problema de software na empresa dele, que ele estava tentando resolver e a empresa não andava. Aí ele achou alguns amigos, alguns colegas, falou, nós vamos ter que resolver isso. E resolveu. E hoje, isso tem alguns anos, 2, 3 anos, né? Hoje ele exporta essa informação. Empresas do exterior vêm buscar com ele. Ele falou, para mim é uma maravilha, porque a dificuldade que eu enfrentei, que os outros enfrentaram e ficaram lamentando, eu resolvi e ganhei muito dinheiro com isso e continuo ganhando. Então a gente tem que aproveitar a dificuldade que a gente enfrenta para achar uma solução, certo? E acabar conquistando, tendo um sucesso na vida com isso. Então eu gostaria realmente de refletir com vocês o que essas reclamações geram de energias negativas, certo? Que vão se concentrando, vão enegrecendo a própria vida de cada um, né? Com esses atos sistemáticos de reclamar. Aí você vai dizer, ah não, eu não reclamo. Será mesmo? Pondera, e aqueles itens, né? O que a gente faz no dia a dia? A gente reclama muito, né? Certo? Vamos fazer, né, o que Santo Agostinho nos recomendou, o que ele fazia, certo? A cada passo, a cada ato, pensamento que ele tinha, certo? Ele simplesmente parava no final do dia e analisar aquilo e se propondo junto a Deus de ser melhor no dia seguinte, achar um meio de corrigir aquelas falhas e tornar aquilo um benefício para ele e para aqueles que o cercavam, né? Os acertos e os erros, então, buscar no próximo dia, né, sempre a solução para aquilo que foi frustrante no dia anterior. Não esquecendo, agradeça aquela frustração, porque você fala, poxa, eu tenho que conseguir, certo, uma solução, eu preciso melhorar a minha caminhada, né? Então, a reclamação, ela é gerada realmente por um estado de espírito, no momento que você vive de indignação, né, ou de revolta, que é muito ruim, né, por aquilo que você acha que é certo ou errado, que você merece ou não merece, certo? Essa reclamação realmente que você deve analisar. Por que eu vou reclamar? Não, eu tenho que sempre agradecer a oportunidade que eu tenho. Eu tinha um colega de trabalho que dizia isso, né? Eu citei algumas vezes, até o ano passado aqui, né? Ele dizia, poxa, acabei de tropeçar e arranquei a unha fora. Agradeço, meu bom Deus, porque ainda tenho o dedão, a unha eu recupero. Quer dizer, usa como benefício, não como uma desgraça, certo? De ficar se lamentando. Tá? Nós temos os direitos realmente, né, que Deus nos deu, só que ele cobra os deveres, né, certo? Você tem um dever e na sua caminhada lembrar que você está aqui para aprender, mas exercitar aquilo que você aprendeu, né, e se superar. Reclamar, portanto, pode ser realmente algo justo, sem dúvida. Mas se isso for sistemático e tornar um vício, ela pode realmente te destruir, certo? Porque toda vez que você procura culpados naquele momento difícil que você está enfrentando, tem 3, né? Tem 3 apontando para você, certo? Vai voltar tudo para você. A energia negativa volta mesmo, certo? Então, deve ser, aquela reclamação que está dentro de você, deve ser realmente um ponto de solução às suas dificuldades, certo? Uma aventura realmente para aquele
momento ruim que você pode estar enfrentando. Em vez de reclamar, certo? Use em benefício próprio. O que acontece realmente, se você vive reclamando de uma forma sistemática e se habitua a isso, né? Acaba adquirindo, né, um hábito, né? Como se fosse um direito seu, né? Pelas suas próprias mazelas, né? Certo? Poxa, mas se você é responsável por si mesmo, você é responsável pelos seus atos, responsável pelas mazelas que você cometeu. Então, vamos parar de reclamar, certo? Vamos analisar a cada passo e ver o que é que você pode ser melhor, então, certo? E não deixar que esse hábito realmente acabe fazendo parte do seu íntimo, né, e da sua própria alma, que é pior. Quantas vezes você já ouviu isso, né? A pessoa acha que tem que reclamar porque é um desabafo, é um meio dela desabafar. Precisa então estar reclamando porque assim ela se acha aliviada. É uma válvula de escape dela, né? Mas isso não é lícito, porque internamente ele vai acumulando essa energia negativa, vai aumentando sua pressão psicológica dia após dia. E acaba não percebendo que esse costume realmente, que acaba se tornando um hábito de reclamar, cria uma pressão cada vez maior. Essa reclamação sistemática, reiterada, tende a aumentar cada vez mais essa pressão interior, até na sua alma. Acaba sendo um círculo vicioso de desalento e revolta contra a vida, como se fosse tudo amargo, trabalhoso, complicado realmente. Essa tendência leva, que a gente tem visto muito, que está se tornando inclusive uma doença no nosso século, né? O século que a gente está passando, né? Em depressão. Antes a gente não ouvia falar disso. Pega aí 30, 40 anos atrás, quem falava em depressão? Não existia isso. Ele é da atualidade. Reclama, energias negativas, tal, acaba entrando a depressão, e o que é pior, né? Acaba levando muitos nossos correligionários ali a ter tendências homicidas ou suicidas, né? A gente tem visto isso de uma forma brutal, certo? Pessoas que você jamais imaginava que podia ser agressivo, está matando esposa, matando filho, certo? Ou até se matando, né? O índice de suicídio no mundo tem crescido de uma forma exorbitante. Aí você olha a tendência de desamor todo na coletividade, você vê que é isso mesmo, né? É o desamor gerado pelo abandono a Deus, certo? E vamos dizer assim, a não aceitação das dificuldades que você mesmo pode ter gerado lá na espiritualidade quando você veio para cá. Pediu até para ter isso. Chega que você esquece e fica blasfemando até contra Deus, né? Certo? Reclama. Então vejamos, né? Quem é que reclama, quem é que acha tudo ruim, injusto, cansativo, né? Temos algumas respostas, né, trazidas também pela espiritualidade. É tudo um grande engano realmente, né? Certo? Um erro que você tem, uma falha, se você reclama, você está alimentando outro erro, ele vai aumentando isso, né? E gera o quê? Uma falta de ação positiva, quando você deveria efetivamente buscar as soluções, buscar realmente a sua superação, certo? Não, você fica reclamando e acaba ficando impotente realmente em frente àquela dificuldade que lhe foi apresentada. A gente mesmo acabou criando, certo? Criamos aquela dificuldade.
certo? Problema, volto a dizer, para mim não existe. Existe realmente aquela dificuldade que você tem que buscar a melhor solução. Se não hoje, amanhã, reflita durante a noite, certo? Como Agostinho, né? Santo Agostinho, tanto nos recomendou. Então, a reclamação continuada, ela forma realmente um clima de muita insegurança, muita revolta, certo? E dificulta realmente as nossas ações. Ações realmente que vão resolver a nossa vida, resolver as dificuldades, as soluções, como aquele rapaz que eu acabei de citar, que eu vi na reportagem ontem, certo? Para, respira, certo? E encontra a melhor solução. Quando eu fiz uma primeira viagem internacional, um amigo chegou, um empresário, e falou: olha, é o seguinte, você vai encontrar dificuldades, mas não se assuste não, certo? Você vai ver, a hora que você pisar fora do Brasil, você vai encontrar isso. Aí você para, encosta, olha em volta, respira fundo e busca uma solução, certo? Para a dificuldade que você está enfrentando. E realmente eu fiz 2 vezes isso, foi interessante. Uma, descendo logo em Frankfurt, nós descemos, né, saímos da Suíça, baixamos em Frankfurt, no subsolo, um olhando para o outro, tinha um coreano assustadíssimo, né? Certo? Eu lembrei do meu amigo, né? E eu falei: o que é isso? Né? Calma, nós vamos resolver. Mas pegue, calma, certo? Aí procurei orientar ele, eu não falo coreano, meu inglês era ruim, alemão péssimo, certo? Calma, nós vamos resolver. Aí fiz ele esfriar a cabeça, procurei um agente e consegui com que ele, com o passaporte dele, o cara gentilmente encaminhou ele, agradecendo, né? Foi atrás da mala dele, né? Certo? E outra, realmente, Frankfurt tem é muito grande o aeroporto, tem umas esteiras, né? Então, em vez de você ter uma escada rolante, você tem uma esteira rolante, né? E ela tem partes. E ali, falei: poxa, onde é que eu vou, né? Certo? Eu tinha que procurar, realmente, com a minha passagem na mão, porque eu ia para uma outra cidade, certo? Ia para Colônia. E aí, no meio da esteira, tinha um vãozinho, né? Falei: poxa, deixa eu sair fora. Saí, encostei na parede, olhei em volta. Aí veio um bichezinho, uma bancada assim, como essa dali, né? E uma atendente, né? Aí eu cheguei para ela, em inglês ruim, alemão péssimo, para variar, certo? Aí mostrei a passagem, né? E falei: ó, eu preciso ir até o outro avião, certo? Enrolando em inglês com alemão e tal. Aí ela sorriu para mim e fez assim: blue, siga, né? Eu falei: azul, certo? Então eu já tinha a solução, eu fiquei mais tranquilo, certo? E segui, certo? Eu tinha que procurar um A azul, certo? Então foi me dado, quer dizer, eu achei realmente naquela dificuldade uma solução. Encostei na parede e falei: pô, eu tenho que ajudar, eu pedi ajuda. Como pedir ajuda, certo? E fui atrás, certo? E realmente encontrei rapidamente lá e embarquei no outro avião. Ele foi para Colônia. Mas só um pontinho para refletir que você realmente consegue, se você der a oportunidade para você mesmo, certo? Para, respira e busca uma solução. Você vai encontrar. A espiritualidade sempre nos ajuda, se a gente pedir ajuda. Lembra de ministro Clarencio e André Luiz, né? André Luiz fez a reclamação, né? Certo? Quando ele não aguentava mais, certo? Ele só reclamando da situação que ele estava lá, 8 anos naquela cidade, ele pede, pelo amor de Deus, né? Meu Deus, me ajude, né? E nesse momento o ministro Clarencio estava lá, certo? Estendendo a mão para ele. E ele mais uma vez reclamou, certo? Poxa, por que só agora? Eu falei: você nunca pediu. Essa foi a resposta do ministro Clarencio para André Luiz. Quer dizer, então, tem oportunidade para você mesmo. Reflita no momento difícil que você está enfrentando. Aproveite a dificuldade para você poder evoluir, para aprender a se perdoar, aprender a perdoar o seu próximo, aprender a pedir ajuda.
aprender a ser humilde, certo? Deixa o orgulho de lado, peça ajuda, você vai viver. Jesus disse isso bem claro para todos nós, né? Vamos lá. Então, quem mais reclama é quem menos faz por si mesmo. Você imagina, certo? Nosso mundinho, um grão de areia nesse cosmos imenso, né? Mas milhões de almas aqui, certo? Encarnadas, pedindo, né? Ou reclamando, sem buscar uma alternativa para aquela dificuldade que está enfrentando. Imagina isso. Nós estamos aí 2, 3 bilhões de encarnados na atualidade, né? Imagine isso, né? Terrível, né? Como é que vai ficar a psicosfera do nosso mundinho? Mundinho mesmo, né? Um mundo de areia, né? Vai ser terrível, né? Quer dizer, está sendo terrível, né? O abandono de Deus, da humanidade como um todo. Não é preciso realmente refletir muito, né? Para entender que essa negatividade prejudica realmente e muito e oprime cada vez mais. O irmão Mateus, né? Reparem, né? Irmão Mateus, nós vamos falar um pouquinho mais à frente dele, né? Irmão Mateus, ele numa apresentação que ele se fez presente num centro espírita, né, que a gente vai citar na frente, ele se inclui mesmo como desencarnado nessa situação de opressão, e ele mostra para nós que essa negatividade se avoluma de tal forma que prejudica a própria espiritualidade. É preciso que a espiritualidade se esforce por demais para superar essa situação como um todo. Obrigado. Reclamações sem propostas não são factíveis. É a mesma coisa que a comadre está fazendo a fofoca na esquina lá com a outra comadre, certo? Não leva a nada, só causa um desconforto, inclusive para elas mesmas, certo? Que uma fica com a dúvida do que a outra falou, ou do que a terceira pode estar pensando, o que fez, e é realmente um desastre em cima do outro. E não vai levar a caminho nenhum, benéfico não, certo? Então, a reclamação, ela traz essa energia negativa acumulada de uma forma sistemática e vai ficando cada vez mais densa, mais negra nas nossas próprias cabeças, né? E vai infestando a sociedade como um todo, né? Porque é muita gente pensando reclamando de tudo, né? E esse vício realmente que a gente tem visto de uma forma até sistemática, ele vai se instalando cada vez mais no ser humano e torna a cada um desses reclamantes como não só inaptos ao trabalho que tem que realizar, como desagradável realmente para a própria coletividade. Tudo é ruim. A neurose cresce no meio social e vai abrindo cada vez mais campo para enfermidade. Porque se você se torna mais neurótico, mais tenso, mais negativo, os seus órgãos começam a se debilitar. O primeiro é o fígado, que vai embora e gera um monte de toxinas que infestam todo o seu corpo material de novo. Não só o corpo material, mas o corpo espiritual também, que é afetado de uma forma pesada. Vamos lembrar do irmão Mateus, né? Certo? Essa energia negativa afeta realmente a parte espiritual de uma forma bastante significativa. Então eu quero lembrar vocês, né, que esse hábito
essa reclamação sistemática, ela vai realmente se arraigando na personalidade do ser humano, ela se arraigando de uma forma muito intensa. E eu quero reiterar com vocês a posição que nos trouxe, né, Santo Agostinho, né? Cada passo, cada pensamento que a gente tem, cada, vamos dizer assim, tentativa de reclamar, certo? Que a gente venha a refletir sobre isso e achar melhor caminho, analisando os acertos, os erros, e buscando as suas melhorias e se desenvolver, né? Conseguir para você mesmo a dádiva de ter condição de dar um passinho a mais, né? Um degrau a mais em busca da espiritualidade maior que nos é destinada, certo? Pelo bom Deus, que nos dá sempre a oportunidade de aprender. Então, meus amigos, a gente possa ser realmente grato a todo esse amparo, a esse amor que Jesus nos traz, que Deus realmente tem por nós, né? Que esses irmãos bondosos de espiritualidade tanto nos dedicam. Vamos agradecer a eles tudo que tem feito por nós e que a gente possa dar a nossa contribuição então a eles, minimizando esses sofrimentos espirituais de uma forma concreta. Então, aqui como eu falei de irmão Mateus, né, tem uma mensagem, né, psicografada por ele, né, na coluna espiritual de Maria de Nazaré, que foi trazida pela Roseli Marcondes nesse centro, né, a coluna espiritual de Maria de Nazaré. É uma psicografia que eu trouxe inclusive na íntegra. Quem quiser, tiver realmente interesse, eu tenho umas cópias que está com a Tereza aqui, com a Tereza, e tem umas 15 cópias pelo menos aqui, para que vocês possam ler e ver como ele trouxe, ou que ele trouxe as preocupações, né, certo? É bastante interessante, que é um dos assim, da minha base realmente para fazer essa palestra. Tá? Então, concluindo, vamos refletir sobre todas as atividades que nós temos nessa presente encarnação, a jornada que nós estamos imprimindo sobre a Terra, né? O que nós efetivamente estamos fazendo com a oportunidade que Deus nos deu. Vamos refletir sobre todas as vicissitudes que tenhamos enfrentado, que estamos enfrentando, sabendo que vamos enfrentar outras, né? E vamos buscar realmente uma minimização dessas lamúrias, como recomendou Santo Agostinho, né? Para conquistar realmente um degrau a mais na espiritualidade maior, nosso crescimento em busca dessa espiritualidade maior, que eu creio que isso é a pretensão de cada um de nós, né? É preciso então perseverar e amar como Jesus realmente nos ensinou. Eu agradeço profundamente a oportunidade que eu tive aqui com vocês, pela oportunidade que vocês me deram de poder ouvir um pouquinho mais e participar dessas reflexões, para que a gente possa caminhar de uma forma mais concreta. Eu deixei alguma bibliografia, certo? Quem tiver mais interesse, mas acho que um dos pontos fundamentais aqui é essa psicografia de irmão Mateus. É muito bom, sabe, a gente poder refletir, poder trocar essas informações. Para mim foi muito bom, porque, como disse a Cris, né, na palestra de quinta-feira, acho que o maior beneficiário, né, o destino das mensagens é o próprio palestrante.
certo? Então isso para mim foi realmente bastante gratificante mesmo, certo? Poder realmente entender um pouquinho mais daquilo que a gente faz no dia a dia, com as reclamações, né? Aquilo que a gente acaba magoando o seu próximo, certo? Então vamos refletir conosco mesmo, certo? Mas agradeço a vocês a oportunidade então que me deram. Muito obrigado.